Wagner, hoje então tivemos a licitação do transporte público de Muriaé. E qual foi a participação da Plano Consultoria na realização, na montagem desse edital? Bem, a Plano, como empresa de consultoria já há quase mais de 40 anos no mercado, né, e está envolvida com diversas estações, a responsabilidade dela foi de fazer um estudo técnico em relação ao sistema de transporte, bem como os estudos econômicos, né, e auxiliar o município naquilo que foi necessário. O importante dizer o seguinte: a gente sempre é limitado em alguns aspectos, né? Não é o melhor serviço, às vezes, que a comunidade espera, porque você está limitado em duas condições: a condição de pagamento e a condição de subsídio do município. Então, o município teve um aporte importante na questão tarifária, isso representou uma redução de tarifa importante, então é um dos resultados que a gente pôs. Então, a modicidade tarifária foi proveniente também de um ato do poder público, né? E todo o sistema de transporte hoje passa por uma crise quase que mundial. Então, nós tivemos ainda a sorte de ter alguém presente. Nós fizemos 32 licitações nos últimos tempos aí, e 18 foram desertas. Então, mostra como existe dificuldade do pessoal participar de um processo licitatório. E aqui a licitação foi feita, definida pelo município, o melhor caminho mais simples, com a menor tarifa e ter um subsídio. Mesmo tendo aparecido uma única empresa, pelo menos ela atendeu parte de melhorias importantes do serviço. Esse serviço vai representar uma melhoria significativa, porque o município de Muriaé já chegou a transportar próximo de 400 mil passageiros mês. Hoje transporta 125. Se a gente não criar um modelo que tenta recuperar essa demanda, vai ter dificuldade. Agora tem que também o município investir na melhoria do sistema viário, para que isso representa uma significativa melhoria na operação desses veículos, fazer integração entre áreas importantes, ter alguns aspectos que precisa ser feito. Eliminar um pouco o estacionamento na área importante, na área central, para que tenha uma prioridade ao transporte coletivo. Isso você vai conseguir fazer algumas melhorias importantes. Infelizmente, transporte é isso, né? É um processo difícil, é uma gerência de conflito, e que a gente tem que entender essa gerência de conflito. Um dos grandes problemas dessa gerência é que a gente fala assim: a gente só faz omelete quebrando ovo. Infelizmente, você só melhora o transporte, às vezes limitando algumas ações na área interna do município. Esse é que a gente procurou fazer em um projeto básico audacioso. No primeiro momento, pareceu simples de não ter ampliado, porque a gente depende de uma recuperação da demanda. Agora, a demanda recuperando, você tem um monte de caminhos no edital de melhorar o serviço a cada momento. Quer dizer, então, o serviço não é mais fixo. Ele existe uma perspectiva dentro do edital de mudança constante. E a cada 6 meses o município pode fazer uma revisão do sistema, ampliar serviços e assim por diante. Com isso, você tem uma condição importante também de atender todos os desejos de deslocamento do usuário no município. Isso edital prevê questões de conforto, por exemplo, como veículos 0 km, veículos novos, né? Em relação ao conforto, o que o usuário pode esperar? O que o senhor pode nos dizer em relação a isso? Tentar falar o seguinte: o sistema de transporte, quer dizer, na proposta comercial, a empresa ofereceu que vai iniciar pelo menos com mais 10 ônibus zero. Já é um ganho importante, mas não é só este o caminho. O veículo é um caminho importante, mas o grande caminho são o tanto de aplicativos que está sendo exigido do sistema. Então vai ter um QR Code. O que significa o QR Code? O usuário com cartão, com o telefone, em qualquer ponto ele vai conseguir acompanhar a linha, o horário, que hora que ele passa, em que caminho que ele passa. Então ele vai ter tranquilidade de não ter que ficar esperando. Ele sabe a hora que o veículo vai passar, em que ponto que ele vai passar. Com isso vai ter um ganho importante do deslocamento do usuário, inclusive do conhecimento do sistema. Esse é um dos grandes caminhos. Depois desse, você vai ter um modelo de bilhetagem que é obrigatório e que ele vai ter facilidade no pagamento. Com tudo isso, simplificar. Então, aplicando, né, fazendo os aplicativos que estão previstos no edital, já tem um ganho importante para a comunidade. Além do que, o modelo previsto de fiscalização é um pouco distinto, que você agora tem um contrato com um monte de mecanismos novos que foram feitos.
O edital no passado, ele ainda estava aplicando só em cima da lei 8666, que era a lei de licitações. Agora estão aplicando em duas leis importantes, que é a lei de concessões, que é a 8987, e a lei de mobilidade, que é a 12587. Essas duas leis foram incorporadas em todo o movimento previsto no edital. Por isso, esse é o grande ganho que eu acho que a comunidade vai ter. A que o senhor atribui apenas uma empresa concorrer? Quais as dificuldades de uma empresa de grande porte, de uma capital ou de uma grande cidade, de um grande município, vir para um município como o de Muriaé? O que o senhor atribui essa pouca participação no edital? Mas não é só própria de Muriaé, está no Brasil inteiro. Eu participo de licitações há muitos anos e já tive licitações no passado com 77 empresas participantes de licitações. Hoje, quando participa uma, nós estamos ficando felizes. Você imagina, em 32 últimas licitações que eu participei, 18 foram desertas. Então significa que não há mais aquela atratividade no transporte. É porque não há hoje um comprometimento em relação ao transporte coletivo, que é você priorizá-lo na área operacional. Isso é um caminho que é preocupante. O custo do transporte hoje é alto porque não há nenhum tipo de incentivo federal, inclusive nada. Por exemplo, você não tem um diesel com incentivo, você não tem o valor do veículo. O que mais aumentou hoje foi o ônibus. Um ônibus saiu de um valor médio de 400 para 715 mil. Quer dizer, esses valores acabam ficando difícil, você não consegue ter uma racionalização econômica. Então o usuário hoje ele prefere aplicar em outro mercado financeiro do que o transporte, porque ele não tem a mesma rentabilidade que ele tinha no passado. Então essas dificuldades hoje são muitas. Eu vejo o seguinte, a quantidade de empresas que estão saindo do mercado, a gente vê, não é só aqui nas próprias capitais, as dificuldades que socorrem. Um exemplo, o Rio de Janeiro foi feita uma licitação no sistema de transporte urbano, 80% das empresas que ganharam a licitação abandonaram o serviço, hoje só tem 20% dessas mesmas empresas que assumiram o restante. E assim mesmo tiveram que racionalizar e o município pagar um subsídio altíssimo para que fosse mantido esses 20%. Quer dizer, estou dando só um exemplo como é que isso está difícil. Não é que São Paulo aconteceu a mesma coisa, como diversas outras cidades de porte grande no Brasil. A gente fez licitação com cidades de mais de 1 milhão de habitantes que foram desertas. Então a gente vê hoje que o transporte tem dificuldade justamente pelo custo que ele representa. Hoje não tem nenhum incentivo econômico, você tem um sistema viário muitas vezes inadequado operacionalmente, que ele produz pouco quilômetro, ao produzir pouco quilômetro acaba não sendo atrativo. Então tem esses caminhos, então por isso que é para ter uma única empresa. E eu acho que ainda o município tem que agradecer ter parecido o meu, eu te falo que hoje tem sido difícil, a gente tem visto a dificuldade, tá? Recentemente fizemos licitação no estado do Rio de Janeiro, você tem em diversos municípios, na maioria dos municípios, só teve um município que teve 2 empresas parecidas, do restante teve uma, o resto nenhuma. Então é realmente o processo que a gente está sentindo a dificuldade. E olha que o modelo de licitação aqui é simples, aquele que ofertasse a menor tarifa só, não teve nenhum outro critério que dificultasse a participação na licitação. Uma última perguntinha, então surpreendeu a equipe licitatória ali, presidente, o senhor como aí uma empresa fiscalizadora, vamos dizer assim, do processo, surpreendeu a tarifa ser mais baixa do que se previu? Porque é o seguinte, a gente quando calcula uma tarifa, a gente calcula uma tarifa técnica, né? O nosso compromisso é calcular uma tarifa técnica, foi o que nós calculamos. Então nós chamamos aqui de tarifa máxima admitida pelo poder público. Quem desse uma tarifa inferior à tarifa máxima admitida seria o vencedor. Então foi importante porque ele incorporou um aspecto de previsão, de perspectiva de recuperação de uma demanda, que pode ser importante. Dele que ele invista no sistema da melhoria, é possível que ele tenha um ganho complementar sobre esse processo também. Nós vamos ter alguns trâmites internos agora, ainda demora algumas semanas ainda para que as regras desse edital entrem de fato em vigor, né? Sim, o prazo máximo é 90 dias. Nada impede de que, se a empresa tiver todas as condições iniciais para operar dentro do prazo e desde que faça o contrato de rescisão com a atual operadora no sistema e for acordado, não vê nenhum problema nesse sentido, tá certo? Isso é tudo muito mais uma questão administrativa e operacional, inclusive da perspectiva da implantação do serviço ou da melhoria dessa coisa, é tudo muito mais um ato. O prazo máximo é 90 dias, nada impede que ele possa ser reduzido esse prazo, desde que a empresa tenha as condições mínimas previstas do edital.
Muito obrigado pela atenção conosco aqui, Oratório e Podcast principalmente. Senão eu te levo também.